Capítulo 2 essa noite. Colossenses capítulo 2, essa noite nós vamos estudar do versículo 13 ao 19. Colossenses 2, de 13 a 19. Todos estão lá? Amém? Posso ouvir alguma misericórdia? Não. Então vamos ler. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro que nessa noite, Deus, de uma forma muito especial, o Senhor fale a cada coração. Tu conheces, Senhor Deus, cada um de nós em especial, e de forma muito particular o Senhor trata das nossas vidas, Deus. Então nós pedimos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito nesse momento, falando aos nossos corações, sacudindo as nossas vidas, Senhor, de forma que tudo que não vem do Senhor caia por terra, Senhor, e que só fique aquilo que é do Senhor, nos sustentando, Senhor, nos fortalecendo, nos edificando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro, Deus, que a Tua palavra poderosa opere em nós, Senhor, todo o propósito pelo qual o Senhor a enviou, Senhor. Trabalhe em nós, Espírito Santo de Deus. Nós Te louvamos, Jesus. Estamos aqui para que o Teu nome seja exaltado. Então faz isso, Senhor. Humilha o diabo, humilha Satanás, Senhor, e traz grande alegria, Senhor, ao coração do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma rápida revisão, tá bom? Primeiro, essa carta de Colossenses, ela tem como tema a supremacia de Cristo, né? Ela fala dessa supremacia, né? Cristo está acima de tudo que vemos e não vemos. Por essa razão, o versículo tema é Colossenses 1, de 15 a 16, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O esboço do capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando, está aí para vocês. Do versículo de 1 a 7, Paulo luta pela igreja, e do 8 ao 23, Paulo exorta a igreja contra as heresias. Nós vimos a semana passada o gnosticismo, de 8 a 10, e começamos a falar sobre o legalismo, né, que vai do versículo 11 até o versículo 17. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o legalismo e falar sobre o misticismo, que vai do versículo 18 ao 19, e na próxima vez que nós estudarmos a carta, falaremos sobre ascetismo, versículos de 20 a 23. Como eu falei na semana passada, a gente falou sobre o gnosticismo. Se você perdeu, né, eu peço que você ouça essa mensagem, porque
essa doutrina gnóstica, né, com base no conhecimento secreto para a salvação, muitos traços dela estão presentes hoje em várias religiões, né, e tentam influenciar inclusive a nossa fé cristã, né, e a gente precisa estar atento a isso e tomar cuidado para isso. E nós falamos um pouco do legalismo, vamos falar hoje novamente, e o tema da mensagem de hoje é o seguinte: é o poder da obra de Cristo na cruz e sua implicação na vida cristã. O poder da obra de Cristo na cruz e sua implicação na vida cristã. Amém? Eu vou dividir essa passagem de hoje em duas partes. Do versículo de 13 a 15, nós vamos ver o que Jesus fez para o seu povo através da sua obra na cruz. E do versículo de 16 a 19, nós vamos ver aplicando na prática o que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Então vamos lá. Quero começar falando sobre o que é legalismo para vocês, né? E a gente vai ler algumas coisinhas aqui, ó. Entendemos como legalismo toda crença em qualquer coisa fora da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então qualquer crença, né, que para a nossa salvação, que saia da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso é legalismo. Você está adicionando a obra perfeita de Cristo Jesus na cruz para salvar o homem dos seus pecados. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou completamente pelos nossos pecados. Nada mais há de ser adicionado. Qualquer coisa que o homem tenta adicionar é legalismo, tá bom? O perigo do legalismo é que geralmente o legalista não nega Jesus. Ele simplesmente adiciona a sua obra na cruz, como se ela não fosse suficiente para salvar o pecador morto em seus pecados. A obra de Jesus na cruz, ela é suficiente para salvar o pecador dos seus pecados. Quanto, né? Aqui está uma perguntinha. Quanto da sua fé em Cristo hoje é baseada no amor dele demonstrado por você e na eficácia da sua obra na cruz? Será isso suficiente para fazer você viver para ele ou não? É uma boa pergunta, né? Será que a obra completa de Jesus na cruz é suficiente para fazer você amá-lo e viver completamente para ele? Será que o amor que ele demonstrou para você é suficiente? Ou não? Ou quanto da sua fé em Cristo hoje é fruto apenas do quão religioso você pode ser no nome dele? Será que a sua fé em Cristo é na verdade a sua fé em seus esforços para parecer um filho fiel a Deus diante dos olhos dos homens? Vocês estão entendendo a pergunta? Quanto da sua fé ela está baseada, calcada, firmada na obra completa de Cristo na cruz, no amor revelado dele por você, e o quanto isso te faz ser o crente fiel de hoje, a pessoa que ama Jesus, que vive para Jesus? Ou o quanto da sua fé está baseado no quanto você pode parecer bom, santo, perfeito aos olhos das pessoas? Ou seja, será que a sua fé está baseada na obra de Cristo ou na sua vida religiosa? Isso é uma ótima pergunta, não é? Porque se a sua vida ou a minha vida estiver baseada nos nossos esforços religiosos, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Sabe por quê? Porque nunca é suficiente. Nós estamos vivendo não pela graça, mas pela lei. E a gente sabe que a lei, ela é santa, ela é boa, ela é justa, mas ela não tem o poder para... Igreja, vocês sabem responder. A lei é santa, justa e boa, mas não tem o poder para salvar. A lei é santa, justa e boa, mas ela não tem o poder para salvar o pecador dos seus pecados. Ela simplesmente tem o poder de acusá-lo, de mostrar o quanto ele é digno de morte, o quanto ele é digno do inferno, mas não tem o poder para salvá-lo. Mas se nós de outra forma vivemos pela graça de Deus, tudo muda, não é verdade?
Porque o que diz Efésios 2, 8, 9? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aí tudo muda. Então, se a tua fé hoje, tua fé em Cristo está baseada nos teus esforços para ser uma pessoa religiosa, para parecer uma pessoa legal, né? Sai fora, né? Abandona isso, é barco furado, porque isso é um caminho de perdição. Não há salvação nesse caminho. A única salvação que vem para nós, ela é garantida por Cristo Jesus e sua obra completa na cruz. Ela vem por nós gratuitamente e nós a recebemos pela fé. Pela fé somente. E quando nós vivemos por essa fé, por essa graça, há um poder de Deus que emana de nós e vai além de nós. Isso é poderoso. A mentalidade legalista, ela vive se comparando. A mentalidade legalista, ela fica procurando meios para você se sentir melhor que os outros. É miserável. A mentalidade legalista é miserável. É a mentalidade das religiões. Jesus Cristo é muito acima disso. Jesus Cristo é Deus alcançando o homem em seus pecados. Então a mentalidade que vive pela graça de Deus é uma mentalidade que olha as pessoas com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor sincero. Porque se nós provamos da graça de Deus e foi bom para mim, ela é bom para qualquer outro. Não é? É tão diferente. É tão diferente. Então, é exatamente esse ponto que nós vamos falar hoje, né? Sobre a diferença de viver pela graça de Deus e do legalismo. E depois, no final, a gente vai falar sobre o misticismo. Vamos falar primeiro sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa passagem. Sobre o que Jesus fez na cruz pelo seu povo. Vamos ver? Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então presta muita atenção no que a palavra de Deus nos diz. Quando nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne. Esse é o estado de todos nós antes de conhecermos Jesus. Todos nós antes de conhecermos Jesus estávamos mortos. Éramos zumbis, né? Mortos vivos, né? Andávamos, falávamos, dormíamos, comíamos, mas éramos mortos, espiritualmente mortos. Então nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, nessa incapacidade, né, de responder a Deus porque estávamos mortos. Mas quando nós estávamos mortos, o que a palavra de Deus nos diz? Que Deus nos vivificou com Cristo. Então nós, que hoje cremos em Jesus, fomos vivificados. Nós saímos do estado de morto espiritual para termos vida espiritual, mas veja que é com Cristo. É impossível de ter essa vida espiritual sem Cristo. Essa vida espiritual que a palavra de Deus nos fala, ela só é possível por causa de Cristo, porque nós estamos com Cristo. Se nós deixarmos Cristo, nós não temos vida espiritual. Então nós somos vivificados com Cristo. E aí começa a falar que não só a consequência da obra de Cristo na cruz foi nos trazer vida, certo? Nós estávamos mortos e essa obra de Jesus na cruz nos trouxe vida. Mas não para por aí. Diz ainda no versículo 13 que Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, além de sermos trazidos à vida, né, pela obra de Jesus na cruz, nós também fomos perdoados de todas as nossas transgressões. E quando a gente fala de transgressão, é quando você ultrapassa um limite estabelecido. Deus, ele estabeleceu limites, ele deu os 10 mandamentos a Moisés. E ainda que a gente não seja judeu, os 10 mandamentos estão gravados na consciência, né, de todo homem, em qualquer lugar da terra. Todo homem sabe o que é errado. Então,
tudo aquilo que nós ultrapassamos, toda vez que nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, nós transgredimos. E a penalidade para essa transgressão é a morte, né? Aquele que cumpre toda a lei, mas erra num só ponto, ele é culpado de toda a lei. E a culpa de transgredir a lei de Deus é a morte. Então, essa é a realidade. Nós éramos transgressores da lei de Deus e por isso estávamos mortos. Mas, através da obra de Cristo na cruz, Deus nos trouxe vida e Ele nos perdoou das nossas transgressões. Isso é maravilhoso, né? E quando Ele nos perdoa de todas as nossas transgressões, significa que esse estado de morto espiritualmente acabou nas nossas vidas, porque Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões, passado, presente e futuro. Nós fomos vivificados com Cristo, para viver com Cristo para sempre. Louvado seja o Senhor, não é? Mas o que mais a obra de Cristo nos fez? A gente vai continuar no versículo seguinte, mas eu creio que é importante para nós entendermos isso daqui, irmãos. Nós fomos perdoados em Cristo, e talvez muitos, né, sejam tentados a se preocupar, mas nossa, e agora, né? Como que eu posso fazer para nunca mais errar, né? E a resposta para isso na verdade, a resposta para como viver uma vida que agrada a Deus, né? Agora, com esse status de perdoado, como que eu e você podemos viver uma vida, já que nós somos perdoados, né, de todas as transgressões? Como que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? E a resposta, irmãos, está no relacionamento individual, sincero com Jesus Cristo. É só isso. Como que eu posso agradar a Deus sem regras? É impossível. Na mente de um legalista é impossível. Como que eu posso viver a Deus sem regra? Me fala o que eu tenho que fazer, que eu faço. Mas não é assim que funciona. Agora é uma outra parada, é uma nova vida, uma vida que não está mais baseada numa lista de pode, não pode. Então me explica como que é isso, porque até agora eu pensava que era assim. Não é mais assim. Agora você foi vivificado com Cristo. Você tem um amigo, um companheiro para todas as horas da sua vida, que não te deixa por um segundo. 24 horas, o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você, que foi vivificado com Cristo. Ele é teu conselheiro, teu ajudador, teu paracleto, aquele que te carrega quando você não tem força, aquele que te aconselha quando você tem dúvida, aquele que dá direção para a vida. E Ele fala: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Essa é a resposta. Então a resposta é eu ter a consciência de que agora o Senhor não desgruda de mim. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Trocar uma vida de religiosidade por uma vida de comunhão com Deus é tudo para nós, né? É tudo que a gente precisa. Então essa é a resposta, irmão. Como que você pode viver então agora uma vida para agradar a Deus, levando a sério o teu relacionamento com Jesus? Você vai errar, mas esses erros que você faz agora em Jesus, eles já foram perdoados por Ele. Então agora o que eu faço? Então eu posso pecar à vontade, porque, nossa, agora eu estou liberado para pecar. Realmente é isso que você quer? Você que foi vivificado com Cristo? Será que tudo que você pode pensar agora é: eu tenho liberdade para errar, para pecar? Se for essa realmente o desejo do teu coração, eu não sei de verdade se você foi ainda vivificado com Cristo. Porque a pessoa que foi vivificada com Cristo, ela pode até errar, e vai errar muito, né? A gente erra todo dia, a gente peca todo dia, mas a gente tem um alvo, um desejo, que é acertar, que é viver para Deus.
É por isso que a figura do batismo é tão linda para nós, porque a gente morre para nós para viver para Deus. É uma nova vida, é um novo alvo. Tudo mudou, todas as coisas se fizeram novas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é outra mentalidade, é outra forma de vida. Amém? Então agora a gente está falando dessa nova forma de vida, não a antiga, não a forma legalista, aquela ficou para trás, aquela morreu com Cristo na cruz. A gente está falando agora de uma nova forma de vida, de viver para a glória de Deus, viver para Deus, não para nós mesmos. Então, muito bem. Então, tudo mudou para nós. O versículo 14, ele continua a nos contar os benefícios da obra de Cristo na cruz. E diz aqui que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então, ele nos deu vida, nos perdoou das nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida. A escrita de dívida seria uma lista com todos os seus pecados, né? Todos os mandamentos que você quebrou estariam ali registrados, né? Quanto eu devo? Espera aí que eu vou ver na listinha aqui. Nossa, né? Aí haja páginas, né? Porque são todas as coisas que a gente fez, pensou, falou, tudo. Imagina essa escrita de dívida. Mas então todos nós, né, temos uma escrita de dívida gigantesca. Mas aqui o versículo 14 diz que na sua obra na cruz, Jesus, ele cancelou a escrita de dívida. Então imagina a escrita de dívida como uma nota promissória, tá bom? Vamos fazer o cálculo aí, quanto você deve? Tá aqui uma nota promissória, impossível de ser paga, impossível de ser paga. E diz aqui que ele cancelou, ele pegou essa nota promissória que a gente devia, impossível de pagar, e ele falou, ó, rasgou. Está cancelado, você não deve mais nada. Como é que você se sente depois disso? Aliviado, né? Meu Deus do céu, grato, eternamente grato. Essa escrita de dívida consistia em ordenanças, né? A gente pega os mandamentos de Deus e a gente vê todas as formas que nós quebramos e descobrimos que nós quebramos todos eles, tá? Todos eles nós quebramos. E diz aqui que isso era contrário porque nos endividava, né? Nos condenava, na verdade, mostrava quanto a gente é digno de morte e do inferno. Mas o Senhor cancelou essa escrita de dívida, e aí fala no versículo 14 que ele também removeu pregando na cruz. Então, toda a lei que me condenava, todos os meus pecados que comprovavam quão digno de morte eu era, Jesus, ele cravou na cruz. Então Paulo, ele está pintando uma imagem para nós aqui da seguinte: quando o corpo de Cristo foi pregado naquela cruz, quando os cravos penetraram suas mãos e seus pés, estavam também cravando ali a lei, essa escrita de dívida que nos acusava, que nos condenava, que mostrava quão dignos de morte nós éramos. Então presta atenção, Jesus em corpo cumpriu toda a lei de Deus, e a palavra de Deus é muito clara: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus pecou? Não, nunca, nem em pensamento. Então por que ele estava fazendo ali? Ele estava no meu lugar e no seu. Então Jesus, que não pecou, ele pagou pelo pecado de todos nós. E quando ele foi cravado na cruz, ele cravou aquilo que nos condenava junto com ele. E por causa disso, porque o inocente morreu, né, sem culpa, não só ele, como eu posso dizer, não só ele tornou inoperante o poder da lei em nossas vidas, como a gente vai ver a seguir, o poder de Satanás também, que é o acusador dos irmãos. Então, entenda isso: Jesus, ele cravou na cruz aquilo que nos condenava. Ele cumpriu a lei em seu corpo e teve seu corpo perfurado. E ali, a palavra de Deus nos fala que foi pregado
aquilo que nos condenava, aquilo que nos fazia culpados, foi pregado com Jesus na cruz, para nunca mais sair dali. Louvado seja Jesus, não é? Louvado seja o Senhor. Então isso para nós é muito precioso. Porque todas as vezes que você se sentir condenado hoje, você pode lembrar da cruz e você pode saber que lá na cruz, junto com a lei que te condena, foi também pregado o recibo de pagamento de quitação da dívida. Louvado seja Jesus, não é, irmãos? Isso é poderoso demais, não é? Foi cravado na cruz aquilo que nos condena. É por isso que não vale a pena viver pela lei, irmão. Porque aquele que vive pela lei vai ser julgado pela lei, está morto. Mas aquele que vive pela graça de Deus não vive mais pela lei. Portanto, não vai ser mais condenado por ela. Louvado seja Jesus por isso, né? Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então veja só, Jesus, quais são as consequências da obra de Jesus na cruz? Vamos fazer uma revisão. Ele nos trouxe vida, Ele nos trouxe perdão, Ele cancelou a escrita de dívida, e Ele removeu essa escrita do nosso caminho e pregou ela na cruz, certo? Agora no versículo 15 diz que Ele despojou os poderes e as autoridades. Os poderes e as autoridades são esses seres espirituais ou angelicais, são, pode entender como anjos e demônios, tá bom? Aqui fala que Jesus despojou os poderes e as autoridades. Sabe o que é despojar? Desarmar. É você tirar a provisão. Então, imagina num campo de batalha um soldado que desarma o outro. Se renda. Entrega a tua arma. Ele entregou a arma. A palavra de Deus está falando que Satanás e todo demônio, todo o inferno, todos os demônios, eles não têm mais poder para nos atacar. Pelo menos as armas que eles têm com aqueles que não conhecem a Jesus. Por quê? Jesus desarmou eles. Ele despojou eles. Eles poderiam chegar diante de Deus e falar como eles fizeram com Jó: olha o teu servo, só te serve porque tem de tudo. Mas não mais. Eles não têm mais direito nenhum, porque Jesus desarmou completamente, despojando os principados e as autoridades, de forma que eles não têm mais poder, autoridade ou sequer o direito de nos acusar. Porque o que eles tinham contra nós? A lei de Deus. Quebrou de novo. Como é que eu e você, a gente se sente condenado, culpado? Olha, errou de novo. Olha aqui, olha só, olha o filho que você é, hein? Olha que filha é essa. Depois vai louvar Deus, né? Depois vai lá para a igreja, levanta a mão, canta. Não é assim? Essas são as acusações do diabo. Mas na verdade, são as acusações da nossa consciência. Porque o diabo, ele não tem mais esse direito. Ele não pode fazer mais isso. Ele foi desarmado. Porque na cruz, tudo que o diabo poderia usar contra as nossas vidas, Jesus cravou. Jesus cravou lá. Satanás não tem mais arma contra as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E por causa disso, por causa que Jesus acabou com os poderes e as autoridades na cruz, imagina assim, tudo que o diabo planejou, né, que fosse assim o final de Cristo, né, se tornou na própria derrota dele, né, porque Jesus nunca pecou, então Jesus virou a mesa na cruz, tendo poder acima da lei, da morte, do pecado, do inferno.
Jesus virou o jogo, Jesus virou a mesa. E aquilo que Satanás mais queria que fosse o fim se tornou o próprio fim dele. Mas o fim final, a batalha toda foi derrotada por Jesus na cruz. Total. Então assim, essa guerra espiritual que a gente vive hoje, a gente já sabe qual o final, né? Jesus venceu, Jesus humilhou. Diz aqui que ele fez deles um espetáculo público, porque diante de todo o mundo espiritual, todos os seres angelicais criados por Deus podem ver e contemplar essa verdade, que o diabo está desarmado contra as nossas vidas. Foi um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou, irmão. Então, qual é a mentalidade que você tem que ter sobre a tua fé em Cristo? É essa. Você foi vivificado, perdoado, teve as suas transgressões perdoadas, né? Você foi, tudo que você devia foi cancelado, e tudo que te acusava foi cravado na cruz. Você está totalmente livre, você não tem mais que se preocupar com acusação, com morte, com condenação. Você não tem, pela palavra de Deus, você não tem. Porque Jesus lidou com tudo isso na cruz. Ele lidou com a lei, ele lidou com os pecados, ele lidou com o diabo, ele lidou com tudo. Tudo resolvido para você na cruz. Sabe por quê? Só para você ter a liberdade de viver 100% para Ele. Sem medo de nada. Totalmente rendido, totalmente em louvor, totalmente em amor. Abundando na presença do Senhor, abundando do poder de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Bem, lembra disso. O único poder que o inimigo tem contra a tua vida é aquele que você dá a ele, acreditando nas mentiras dele. É o único poder que ele tem, porque ele foi totalmente desarmado por Jesus na cruz. Se você crê nisso, amém? Então você vai crer nas mentiras do diabo contra a tua vida? Não, em nome de Jesus não. Em nome de Jesus não. Então a cruz de Cristo é a nossa vitória sobre a morte, o pecado, o inferno para sempre. Agora vamos ver o versículo 16, vamos ver como que a gente pode aplicar na prática o que Jesus fez por nós na cruz. Olha só o que Paulo diz para os irmãos em Colossos aqui. Versículo 16: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Primeira coisa que Paulo fala é assim, portanto. A palavra portanto é muito importante, porque ela liga o que Jesus fez na cruz com o que a gente tem que fazer agora, certo? Portanto, uma vez que você entendeu o que Jesus fez por você na cruz, não permita que ninguém os julgue pelo que você come ou bebe. Então, você não pode permitir ser julgado pelas pessoas. Você come isso, você bebe aquilo, e você não pode fazer isso. Como estava acontecendo na época com os irmãos em Colossos. Eles estavam sendo pressionados por esses legalistas, esses gnósticos, esses místicos, essa heresia bagunçada que estava distorcendo a fé deles em Cristo, querendo corromper o relacionamento que eles tinham com a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo está falando, você não pode deixar que alguém venha bagunçar no teu relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. Não permita que ninguém julgue você pelo que come ou bebe. E eles estavam sendo julgados não só pelo que eles comiam ou bebiam, mas também em relação às festividades religiosas. Você comemora isso, não pode comemorar aquilo. A gente vê hoje em dia, né, quantas seitas e religiões, não pode fazer aniversário, você celebra Natal, isso é pagão, e quer pôr um peso, e quer pôr uma condenação, e quer bagunçar a tua fé. Quer bagunçar a tua fé. E isso estava acontecendo com esses irmãos lá. Celebração de lua nova, como a gente leu no Salmo 81 hoje, que eles comemoravam, eles festejavam, mas era coisa que os judeus faziam. E aí agora esses loucos, falsos mestres, estavam querendo colocar na cabeça dos irmãos que eles tinham que se tornar judeus.
que eles tinham que celebrar as festividades que os judeus celebram. Lua nova e até guardar o sábado. Mas eu louvo a Deus pelo versículo 17, que fala que estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo isso, essas festividades que eles comemoravam, o guardar do sábado como eles tinham, a dieta alimentar rigorosa, né? De não comer tanta coisa, carne de porco e assim vai, né? Ficar sem bacon, tá louco, né? Não, tô brincando. Cada uma. Bom, mas eles falavam, não pode, se você fizer isso, você é impuro, você é condenado por Deus, você está contra Deus, você está pecando contra Deus, e por aí vai. E Paulo fala, não, eles estão bagunçando a mente de vocês, eles estão bagunçando a fé de vocês, vocês estão começando a se agarrar em coisas que não tem nada a ver. E Paulo está falando, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmão, isso é o mais importante: ninguém chega mais perto de Deus ou fica mais longe de Deus pelo que come ou bebe. Ninguém fica mais perto de Deus ou mais longe de Deus por celebrar uma festa ou comemorar uma data. Ninguém chega mais perto de Deus ou fica mais longe de Deus por guardar o sábado ou não. Paulo está falando, nada disso tem o poder, porque a tua aproximação de Deus foi feita por Jesus na cruz. Nada disso pode interferir no que Jesus fez na cruz por você. A obra foi concluída, o preço foi pago, você foi salvo, o sangue foi derramado, o recibo foi cravado na cruz. Não deixa ninguém bagunçar a tua cabeça, não deixa ninguém bagunçar a tua fé. Quantos e quantos não se sentem hoje uma árvore cortada, um galho cortado, por causa dessa pressão legalista que os homens colocam? Isso é real, irmãos, é mais real do que a gente imagina. Vocês que nasceram na graça, vocês não sabem o que é ensinado lá fora. Vocês não sabem o que é faltar numa escola dominical e ouvir à noite que se você falta num culto, numa escola dominical, você é digno do inferno. O céu que você pensa aí é mais quente do que você imagina. São coisas que na mente de alguém que não conhece a palavra pesa, te coloca para baixo, acaba com você, te faz sentir a escória da humanidade, o mais digno do inferno. Paulo está falando para nós, não deixa ninguém bagunçar a tua fé, não deixa ninguém bagunçar com aquilo que você sabe que Jesus fez na cruz por você. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ele fala muito sobre essas coisas, né? Que as pessoas tentam condenar e culpar as outras por fazer ou não fazer. Mas presta atenção no versículo 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Está falando que todas essas festividades que os judeus celebravam, tudo que eles faziam, todo o Antigo Testamento, é uma sombra do que haveria de vir. Então, novamente, Paulo está pintando um quadro para nós, e eu quero que você visualize, projete isso. Imagina que você está de costa para uma forte luz, como o sol está batendo atrás de você. Se o sol está batendo atrás de você, você consegue ver a sombra de tudo que está atrás de você, certo? O Antigo Testamento, com todas as suas leis e com todos os seus rituais e ordenanças, são uma sombra do que haveria de vir. Então o Antigo Testamento apresenta para nós essa sombra, que quanto mais longe, mais comprido, e conforme vai se aproximando de você, vai diminuindo, né?
A pessoa que está se aproximando de você, por trás de você, né, sendo que você está de costas para uma forte luz, você vai vendo essa sombra cada vez menor. Por quê? Porque a pessoa está chegando perto de você. E aí a palavra de Deus fala que essas coisas são sombra do que haveria de vir. Porque quando o Novo Testamento chegou, quando Jesus veio à terra e pagou o preço por nós na cruz, não há mais necessidade da sombra, porque agora a gente pode ver Jesus face a face. A realidade é Cristo. Irmãos, aleluia. Tem muita gente querendo viver na sombra, há igrejas hoje que tocam chofar, achando que isso é um sinal de grande espiritualidade. Tem gente, tem pastor que usa quipá como se fosse um sinal de grande espiritualidade. Tem gente que, sei lá, candelabro, e parece que tudo que é judaico é mais espiritual. Paulo está falando, está errado isso, nada a ver. Isso daí eram sombra das coisas que estavam por vir. A nossa realidade é Cristo. É Cristo. A nossa realidade não é isso. Gente trazendo a arca, estão até costurando o véu. Estou exagerando, né? Mas é isso que parece. É isso que parece. Estão costurando o véu de novo. Ei, isso já acabou. Jesus já rasgou o véu. O acesso está livre agora para todos que creem. Louvado seja Jesus, irmãos. A nossa realidade é Cristo. É o que importa para nós. É nosso Cristo bendito, que morreu no nosso lugar para nos trazer vida eterna, abundante, completa, que nunca nos deixa e nunca nos abandona, fiel até o fim. Agora, nos versículos finais, nós vamos falar sobre o misticismo que acontecia também e estava afetando a igreja em Colossos. Vamos falar um pouquinho sobre o que é misticismo. Misticismo é toda forma distorcida de espiritualidade. É um misto de emocionalismo apegado com o sobrenatural destituído de conteúdo bíblico. Então, tudo aquele contato com o sobrenatural que não tem nada a ver com a Bíblia é misticismo. Que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Isso é místico, isso é misticismo, tá? São as contemplações e as visões sem o respaldo bíblico. Sua origem vem da crença de que Deus e o diabo representam lados diferentes da mesma moeda. Não faz distinção entre o bem e o mal. É simplesmente o contato com o sobrenatural. É toda tentativa de ter uma experiência extrasensorial com o mundo espiritual fora da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Deu para entender o que é misticismo? São esses devaneios todos que você encontra e vê aí, né? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que são muito apelativos, né, à carne. É uma coisa muito interessante, porque a Bíblia fala que a carne é fraca. A carne ela é fraca quando se trata da verdadeira espiritualidade. Quando se fala de uma vida de devoção, de negar a minha vontade para fazer a de Deus, a carne é fraca. Mas ela é muito forte quando se trata de religiosidade, quando se trata de legalismo e misticismo. A carne é muito forte. Por quê? Porque isso infla o nosso ego. Isso faz com que a gente se sinta melhor. E a gente tem que tomar cuidado com a carne. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. É o que a gente vai ver. Como tudo isso é fruto da carne. Isso não é aquilo que é propagado como espiritual, é na verdade carnal. O fundo é carnal. É o homem querendo sentir, aparecer, ser. Versículo 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Então, veja só o que Paulo fala. Não é para permitir que ninguém que tenha o prazer numa falsa humildade. Por que uma falsa humildade? Porque essas pessoas, né, o discurso dessas pessoas para os irmãos em Colossos era o seguinte: quem sou eu para falar diretamente com Deus, né? Nossa, longe de mim essa ousadia, né? Eu vou falar com um anjo, né? Vamos adorar um anjo, vamos servir um anjo. E muita gente pensa assim hoje, né?
enquanto a gente não entender que o Deus Criador, Ele quis se relacionar com a gente e mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar, para que através do seu sangue a gente tivesse esse livre acesso, a gente pensa da mesma forma. A gente acha que a gente é indigno de falar com Deus. E é tudo que o diabo gosta, né? A gente realmente não tome proveito do que Jesus fez na cruz por nós. E a gente vai engolindo as mentiras e se distanciando da verdade. E é falsa humildade isso, tá? Porque a verdadeira humildade, quando a gente reconhece que eu sou um pecador amado por Deus, salvo pela graça de Deus, e eu não abro mão disso. Isso é verdadeira humildade. Então, Paulo está falando, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade encha a sua cabeça de coisa, impeça você de alcançar o prêmio. E quando ele fala impeça de alcançar o prêmio, desqualifique você da corrida proposta por Deus. Então nós estamos correndo a corrida proposta, que é pela fé, e de repente, por causa de umas mentiras dessas, de falsos ensinos como esse, de heresias, né, nós temos a nossa fé corrompida, contaminada, e nos desviamos da verdade para dar ouvido à mentira e seguir a mentira, né? Então Paulo está falando, não deixa ninguém impedir você de alcançar o prêmio, não deixa que ninguém desqualifique você da corrida. E ele fala que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, porque essas pessoas ensinavam a adoração de anjos, como eu falei para vocês, né, como níveis até chegar a Deus. E Paulo está falando, tudo isso daí é pataquada, né? Não deem ouvidos a isso, não deixe que ninguém os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Veja que aquilo que tem uma pretensão de espiritualidade, Paulo ele já revela aqui, é uma mente carnal, tá? Não tem nada a ver com espiritual isso aí não. Conta as visões, né? Foi assim assado, com detalhes, né? Causando todo mundo, né? Fazendo com que todo mundo queira ter a mesma visão, né? Que visão? O que nos salva não é visão nenhuma não. O que nos salva é a obra de Jesus na cruz. Acabou. Se a gente não estiver satisfeito com isso, nada mais vai nos satisfazer. É impossível alguma visão nos satisfazer. Isso torna essa pessoa carnal cada vez mais orgulhosa. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim para nós: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O que são os anjos? São espíritos ministradores, são servos de Deus, né? Deus os comanda para nos servir. Aqueles que vão herdar a salvação somos nós, né? Aqueles que pela fé em Cristo já herdaram a salvação. Então os anjos servem para obedecer os comandos de Deus, para nos servir. Não serve, em nenhum momento a Bíblia fala que eles servem para serem adorados, né? Então tudo isso daí é uma mentira. Então, antes da gente seguir adiante, algo muito importante, igreja, se quiser anota isso. Qualquer ensino que tente falar para você que você precisa de um intermediador entre Deus e você é falso, é errado, é pecado, é mentira, é idolatria, tá? Qualquer ensino, você fala, não, você precisa de tal pessoa para intermediar, você precisa de alguém para poder fazer essa intermediação. Não, o véu foi rasgado, o acesso é livre, é você e Deus. Todo o intermediador, né, que tentam colocar na cabeça, né, não existe, tá bom? Não tem lugar. O único que veio intermediar nós e Deus é Jesus Cristo, ninguém mais, ninguém mais. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém mais pode te levar ao Pai, senão o Filho. Então isso é muito importante para nós. Versículo 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, falando dessa pessoa de mente carnal que se orgulha nas suas visões detalhadas, tá? Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. E quem é a cabeça, igreja? Cristo, né?
Então, uma pessoa mística, uma pessoa que tenta colocar dentro do cristianismo, da tua fé em Cristo, essas pataquadas espirituais e místicas, é alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, se essa pessoa não está ligada à cabeça, que é Cristo, você não tem que ouvi-la, você não tem que... Todos nós somos membros do corpo de Cristo, e nós servimos uns aos outros mutuamente, nós amamos uns aos outros, servimos uns aos outros, porque cada membro do corpo está ligado à cabeça, que é Cristo, né? Então é por isso que existe unidade, é por isso que existe edificação, é por isso que nós caminhamos juntos. Mas se alguém não está ligado à cabeça, não tem como haver esse sincronismo, né? É impossível, não tem como ser edificado junto, não tem como crescer junto. E é isso que Paulo está falando isso aqui. E é muito verdadeiro, irmãos, quando a igreja de Cristo, ela não está distraída com essas heresias, e essas mentiras, e essas pataquadas toda. Ela está focada na cabeça, ela está recebendo o comando. E eu volto a falar do relacionamento com Cristo. Se cada um de nós está forte no seu relacionamento com Cristo, irmãos, você sabe, é inevitável, o nosso coração é aquebrantado, nós imediatamente temos o desejo de servir um ao outro, de cuidar um do outro, de amar um ao outro. Você vê uma igreja fria, uma igreja que não curte a comunhão, a unidade, nada disso, é porque não está em sintonia com a cabeça, que é Cristo. Mas quando cada membro do corpo está em sintonia com a cabeça, esse é o resultado, é inevitável. O Espírito Santo que habita em nós nos leva a servir um ao outro, nos leva a amar um ao outro, nos leva a se importar um com o outro. Então a gente pode identificar, né, facilmente, né, uma igreja que está conectada à cabeça, sintonizada à cabeça, e uma igreja que não está. Porque a igreja que está sintonizada à cabeça, ela está se edificando mutuamente. Eu falo igreja como todo, mas também como membro do corpo de Cristo, né? Nós sabemos quando nós estamos bem, quando nós estamos dando ouvido, né? Recebendo, quando existe esse relacionamento com o Senhor, aí tudo muda, né? À nossa volta. E esse é o desejo de Deus, né? Esse é o desejo de Deus para nós. Estamos tão conectados, tão afiados com o Senhor, que isso possa repercutir na nossa vida, né? Com as pessoas à nossa volta, e a gente possa crescer junto, ser edificado junto, amém? Bom, então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu creio que nós ouvimos verdades poderosas essa noite, Senhor, e eu oro que Teu Espírito Santo, Deus, nos ajude a lembrar, Deus, a Tua palavra, Senhor, dessa palavra que nos traz esperança, que nos traz conforto, que nos traz correção, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela é santa, ela é bendita, ela é poderosa, Senhor. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais profundo do nosso ser, separando alma do espírito, juntas de medulas, Senhor Deus, discernindo as intenções do nosso coração. E eu oro, Deus, que a Tua palavra poderosa, Senhor, nos permita crescer e amadurecer. Nos permita, Senhor, estar com os nossos ouvidos afiados, ó Deus, para ouvir a Tua voz e Te seguir, Senhor. Tu és o nosso Senhor bendito, o nosso Salvador, o amado das nossas almas, Jesus. Sem Ti não somos nada, não há vida fora de Ti, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, está no Senhor, ó Deus. Nos ajuda a identificar-nos, ó Deus, a reconhecer a nossa identidade em Ti, Jesus. O nosso poder em Ti, a abundância da vida que há em Ti, Senhor. Eu oro, Deus, de uma forma muito especial, Pai. Se existe qualquer coisa confundindo a mente do Teu povo, que caia por terra essa noite em nome de Jesus.
Senhor, se existem ensinos, ó Deus, até mentiras, Senhor, e coisas que distorcem a Tua palavra, coisas que trazem confusão, coisas que enfraquecem a fé do Teu povo, na verdade, Deus, na Tua palavra, na obra de Cristo na cruz, Senhor, age com poder essa noite, Senhor. Eu creio que a Tua palavra liberada, ela agiu com poder, Senhor, destruindo e nocauteando esses argumentos, essas pretensões infernais essa noite, Deus. Eu creio que o Senhor já operou, Senhor, mas eu quero confirmar, Deus, eu quero pedir novamente, não deixa, Senhor, não deixa que esses argumentos, essas pretensões, pensamentos altivos que se opõem à verdade da palavra de Deus, encontrem espaço na nossa mente. Tua palavra chama isso, Senhor, de principados e potestades, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que caia por terra toda fortaleza, em nome de Jesus, toda a fortaleza do inimigo, Senhor, que tem operado nas mentes, Senhor, do Teu povo, Senhor. Faz cair por terra essa noite, Deus, em nome de Jesus. Tudo, Senhor Deus, que todo pensamento que nos afasta de Ti, da devoção sincera, do amor leal, Senhor, da unidade genuína, Senhor, com a Tua pessoa, Senhor, caia por terra essa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu Te louvo, Deus, e Te agradeço. Amém. Irmãos, eu peço que você segure o cálice e o pão.